Olá, amigos internautas, vocês que nos acompanham nas redes sociais. Conforme nós havíamos anunciado, estamos aí iniciando uma série de 4 entrevistas aqui no canal O Grito. Eu, Eduardo Rijo, com você aqui no Grito Agora. E a nossa primeira entrevista é com uma pessoa muito importante da nossa cidade, uma pessoa que tem lá seus quase 80 anos de experiências políticas, experiência de vida. Estamos falando de um grande amigo nosso, senhor Narciso Fávaro, que nos dá o privilégio de estar na nossa primeira entrevista. O senhor Narciso foi presidente do Conselho Municipal de Saúde, participou muito ativamente do esporte na nossa cidade e vai nos compartilhar hoje das suas experiências. Tudo bem, senhor Narciso? Prazer em recebê-lo aqui no nosso canal O Grito, com o Eduardo Rijo. Rijo, Eduardo, meu amigo. Só corrigindo, eu não fui presidente do Conselho, né, Municipal de Saúde. Eu, na realidade, fui eleito, fui o conselheiro mais eleito, que mais voto teve na cidade em 1998, para compor o primeiro conselho, com 1.815 votos na região do Jardim Maria Rosa e do Jardim Monte Alegre. Tive esse privilégio de até hoje ninguém ter me batido em número de votos para conselheiro, representando os segmentos de usuários. Ok. Senhor Narciso, uma passagem importante sua na cidade foi a questão do esporte, né? A gente sabe que o esporte ele é um meio de trazer a nossa juventude para um caminho um pouco mais, conduzir um caminho um pouco melhor da nossa juventude. Conta um pouco para nós, conta para nossos internautas aqui do Grito, qual foi a sua experiência nessas atividades aqui na nossa cidade? É uma oportunidade muito boa que você me dá de eu até fazer aqui uma propaganda. Dia 20 de novembro agora vai ser inaugurado o Museu do Clube Pequeninos do Jockey, da onde eu sou oriundo e vim para Taboão em 1986 com um projeto chamado Centro de Convivência. Esses centros de convivência é uma situação assim, nós estivemos na Europa e eu vi lá na Suécia que eles ocupavam todos os espaços de uma maneira social. Então um campo de futebol lá era cercado e lá dentro eles tinham copas de rotatividade de todas as idades e tal. E o que eu fui vendo lá é que, apesar de ser um país longínquo, eles têm muito em comum com a periferia do nosso país. E aí surgiu a ideia dos centros de convivência. O prefeito Armando Andrade, na época, ganhou as eleições e me convidou para vir trabalhar no esporte. E eu coloquei para ele uma condição de que trabalhar no esporte em Taboão da Serra, nós tínhamos muitos campos que eram abertos, largados, não tinha um banheiro decente, não tinha nada. E eu falei para ele que se nós quiséssemos dar uma condição digna para o esporte, a gente teria que fazer esse projeto. Esse projeto foi aceito de imediato pelo então vice-prefeito Fernando Fernandes, que foi o coordenador. Projeto de Centro de Convivência, ele é um projeto elaborado por lei, passou na Câmara, né? E os centros de convivência começaram a se produzir, eu fui muito feliz no Centro de Convivência do Jardim Mituze. Depois, em seguida, inauguramos o Centro de Convivência do Jardim Roberto, onde é o campo do Jardim Roberto hoje, né, que é o Guaciara. Em seguida, inauguramos o Viliase e, por vez terceira, inauguramos o Marabá. E aí fomos fazendo, nós já tínhamos polos de esportes no Jardim Leme, no Parque Laguna, nas questões mais distantes. Essa foi feita uma grande colaboração de integração. Nós tivemos uma primeira Copa chamada Copa Integração de Taboão da Serra. Depois essa Copa Integração, no ano de 1990, ela se expandiu para os arredores de Campo Limpo, bairro do Ferreira, Itapecerica e tal. E eu sou muito grato porque hoje eu olho esses meninos formados, com família, né? Aqueles que foram bons jogadores ganharam algum pouquinho de dinheiro, outros que não foram tanto, constituíram família, foram ser contador, advogado, enfermeiros, etc. E tal. Sou muito feliz com os projetos Centro de Convivência e muito mais feliz no esporte, né? Eu tenho a grande honra
de ser um dos fundadores do Unidos do Morro. E eu explico por quê. Uma região dura, uma região onde a gente tinha um riacho que passava lá, quando enchia de água, infestava-se de ratos. Nós tivemos depois, já em 1997, uma grande favela constituída ali em cima, tiramos a favela da Rua da Prata e eu tenho orgulho até hoje daquele asfalto ter chegado e da Escola Neuza Demétrio. Para quem não sabe, eu sou o primeiro cara que coloquei a pedra fundamental na Escola Neuza Demétrio, tá? Que muito contribuiu para o desenvolvimento daquela região. Sou agradecido a Deus demais. Esses meninos que estão lá, eu adoro eles, todos. E hoje faço assim uma autocrítica de dizer: foi bom para a minha vida, sou feliz e parabéns a esses meninos que constituíram família. Senhor Narciso, de professor de magistério, o senhor tem quantos anos de profissão? Já está aposentado, com certeza? Sim, eu sou professor formado em História da Humanidade e um curso técnico de Geografia. E depois, pelas habilidades de futebol no esporte, eu fiz Gestão e Administração Esportiva, tá? Esses são os 3 cursos. Mas o que eu gosto mesmo é da faculdade da calçada, viu, gente? Aquela faculdade da bola velha, no campo velho, aqueles meninos correndo atrás da bola. Eles é que nos ensinam a respirar e nos ensinam o que é a vida. Essa é a verdadeira faculdade. Senhor Narciso, de toda essa experiência que o senhor teve na questão do esporte, como o senhor vê a condução da política esportiva no município de um tempo para cá? O senhor acha que há como melhorar? Melhorou? Qual a sua visão do que foi implantado lá atrás, quando o senhor começou na administração do prefeito Armando? Qual é a evolução? Evoluiu? Não evoluiu? Qual que é a sua, rapidamente, qual que é a sua... Eu tenho uma básica bem clara, que é ali por volta dos anos, quase chegando anos 80, em que nós não tínhamos estrutura nenhuma. Mas nós tínhamos guerreiros nessa cidade. Nós tínhamos o seu Nenê do Pirajussara, que pegava os garotos lá no Pirajussara de ônibus, de charanga, e ia lá disputar o DF em São Paulo. Um dos pioneiros na categoria infanto-juvenil foi seu Nenê do Pirajussara, funcionário da prefeitura, porteiro na escola Pedrinho quando era um barraquinho ainda, tá? Esse orgulho eu tenho. O seu Raimundo do Marabá, esse pessoal precisa ser enaltecido, porque esse pessoal trabalhou sem estrutura. E se nós temos estrutura hoje, foi porque naquela época nós batemos na porta do Armando. Não dá para ficar assim. Vamos lá? Aí foi onde nós começamos a colocar propostas e estrutura de futebol. Evoluiu de lá para cá? Evoluiu. Quem é que disse que não evoluiu? Governo Buscarini, logo depois do Armando, governo Buscarini projetou o esporte no estado através dos grandes jogos regionais, dos Jogos Olímpicos do Ibirapuera. Tabuão tem história nessas participações. Depois retorna Fernando Fernandes. Fernando Fernandes foi o camarada que deu um pontapé grande na estrutura do esporte. Correto? Grande. E eu até brinco com ele que, de vez em quando, no ginásio de esporte, quando ele assumiu, em 1997, o ginásio de esporte tinha 28 goteiras naquele telhado. E depois eu sempre reclamava com ele que tinha que arrumar, ele nunca arrumou. Eu falei, você vai sair, agora tem 48, tem 20 a mais. Tá? Então, essas coisas foi fazendo as coisas, né? Daí surgindo. Mas conseguimos inaugurar um ginásio do lado de lá da BR que não tinha. Então, se falar de estrutura, Taboão da Serra tem estrutura condizente. O que me deixa magoado é que muitas vezes as estruturas são utilizadas de maneira política. E aí me deixa magoado. Porque da mesma forma que a saúde não pode ser olhada por via política, o esporte com participação popular também não deve. Sim. Né? Essa é a grande falha das atuais administrações.
Ok, senhor Narciso. O senhor tocou também num ponto importante, que é uma área que o senhor militou também, né? Eu quero corrigir aqui o meu erro de ter anunciado como presidente do Conselho Municipal de Saúde, mas o senhor sempre teve trânsito no Conselho Municipal de Saúde. Nós está tendo aqui na cidade uma polêmica referente a essa a renovação do Conselho. Senhor Narciso, qual que é a estrutura básica, como se conduz um pleito para a eleição dos conselheiros? O senhor que tem uma experiência não só em Taboão da Serra, mas regional, né, e até estadual, que o senhor participa. Qual que é a estrutura básica? Como se começa um pleito com transparência, com respeito aos usuários, com respeito ao funcionário que trabalha? Passa para os nossos internautas aqui A lei de criação do Conselho Municipal, se não me engano, é a 1198 de 1998, tá? E a lei que criou, ela é muito falha. Ela deixa várias questões. Por exemplo, ela coloca na composição do Conselho Ministério Público. Não pode constar lá, porque a Constituição diz, lá no seu artigo de criação dos Conselhos de Direitos e Participação Popular para o Controle Social, ela deixa muito claro, nós temos que seguir a regra do Sistema Único de Saúde para a eleição dos conselhos municipais nos segmentos de usuários. Então, nós temos que respeitar toda a regionalidade das UBSs. É da região das UBSs que nasce o Conselho Gestor. Está entendendo? Sim. Então, aqueles moradores, aquelas entidades que têm, eles apresentam seus candidatos a Conselho Gestor das UBS, tá? Que ali é a base, Conselho Gestor das Unidades Básicas de Saúde. É assim que é feito a estrutura SUS. Quando se elegeu o Conselho Gestor, em seguida, os mais votados nas suas regiões se colocam à disposição para se fazer a formação do Conselho Municipal de Saúde. Nós teríamos então uma eleição indireta. Começa lá na comunidade. Isso, e da comunidade se tira... Isso, não é uma eleição indireta, é uma eleição prévia. com participação popular. Sim. Ok? É a mesma eleição do Conselho Gestor até chegar à formação do Conselho Municipal. Mas ela tem etapa. E a etapa, nesse momento agora, ela não foi cumprida. Não se põe uma urna no Parque das Hortênsias e fica buscando gente lá no Silvio Sampaio para vir votar aqui. Não é o que diz a regra. Isso, não é. Então a nossa lei, ela é muito, sabe, ela foi feita a toque de caixa em 98 para você ter, vamos deixar claro, o Conselho Municipal de Saúde, ele é órgão vital de controle social. Se houver um não do Conselho Municipal de Saúde, as verbas do Sistema Único de Saúde, elas começam a ser cortadas parcialmente até que se comprove a aprovação de contas, até que se promova a questão de uma eleição justa. Por exemplo, essa eleição que foi feita agora, me desculpem, quem foi o autor da ideia de centralizar, não se centraliza a participação popular. Participação popular se dá nas unidades básicas de saúde, porque lá é a porta de entrada do SUS e lá é a eleição dos conselhos gestores de base. Então, vão tomar posse, vão ser direito. Eu até hoje estou dizendo para vocês que interessa eu informar o povo. Ficar informando aqueles que estão lá dentro da Secretaria de Saúde, me desculpem as pessoas, mas eles são pagos para aprender e estarem lá e cumprirem a lei. Tá? Essa eleição, a meu modo de ver, Rijo, ela não tem paridade com a verdade nenhuma. Ela acaba sendo descumprindo as regras básicas ela da formação. A Constituição. E a importância, né, senhor Narciso, me corrija se eu estiver errado, o único conselho, de todos os conselhos que nós temos nos municípios, o único conselho que é deliberativo é o Conselho Municipal de Saúde. Os demais são conselhos consultivos, é isso? Não, Conselho de Segurança é deliberativo também. Controle social, agora falando da lei que cria os conselhos e controle social com participação popular. O Conselho de Segurança, ele é parte na questão de organização de segurança dos bairros. É um conselho muito importante. O Conselho de Saúde, ele é formado
nas unidades básicas de saúde. Portanto, ele é deliberativo porque ele vem da base. Se você fizer uma eleição centralizada, ele não veio da base. Então, quem é que está ditando regra? É o secretário? É o prefeito? É o governador? Quem é que é? Que está ditando regra nesse conselho? O conselho foi feito para ter discussão. O conselho foi feito para ter... Na gestão passada, por exemplo, foram poucas as vezes que eu disse amém para Raquel. Por quê? Porque você sentar, tem uma outra coisinha muito clara. Para você sentar atrás de uma mesa, de um computador e montar um plano municipal de saúde é fácil. Eu sento aqui, vou atingir meta, e não chega a lugar nenhum. Plano municipal de saúde é participativo, seu Aprígio. Acorda! É participativo. Chama as óticas para vir aqui. A maioria das óticas tem médicos, oftalmo, e nós temos uma fila de quase 35 mil pessoas na fila de oftalmologia. Acorda! Se nós não fizermos essa parceria, não vamos eliminar essa fila. Nós temos cirurgias ortopédicas com pessoas esperando, com um braço quebrado há 6 meses. Qual é a participação do Conselho e da Secretaria de Saúde nas atividades do Hospital Regional do Pirajussara, que é a nossa única referência? Acabaram de fechar os pronto-socorro do HGIS, do Hospital de Cotia, que são nossas referências. O que é que levantaram da cadeira para fazer sobre isso? E vou dizer mais uma coisa em primeira mão para vocês. Nós estamos à beira de perder o Hospital Pediátrico Darcy Vargas. Por qual motivo, senhor Narciso? Porque é uma área valorizada, a questão da concorrência imobiliária é muito grande naquela área e o governo não tem mais como fazer nada ali. Ali não dá para ampliar, ali não dá mais para reformar, não dá nada. E está existindo, junto com o Banco Imobiliário Safra, uma grande discussão para o Safra comprar aquele terreno e construir um outro hospital. Só que os prefeitos dos municípios precisam se alinhar e ceder em contrapartida o terreno. Fazer um consórcio. Tivemos na Assembleia Legislativa, todos eles correram para pedir opinião para o Dória. Até a deputada Analice foi pedir opinião para o Dória. A opinião do Dória nós já sabemos. A opinião do Dória é que ele quer tirar o ladinho e colocar esse hospital em algum lugar e que a construtora dê tudo de mão beijada para ele. SUS não é isso. Hospital Darcy Vargas é uma conquista popular também. No ano de 1952, aquele terreno foi doado para o Estado e ali foi construído um hospital pediátrico chamado Darcy Vargas. Por favor, senhores governantes, e agora eu vou chamar a atenção de todos os prefeitos da região. Até agora eu vi em discussão com o governador Dória só movimento popular. Eu não vi os senhores lá. Não vi Ney Santos, não vi Aprígio. Aliás, o Aprígio corre do Palácio Bandeirantes. Não vi outros e outros mais, tá? Não vi Nakano, que é médico. Não vi. Eu só tenho visto lá movimento popular. E desculpa, né? Movimento popular tem força sim, tá? Eles eram para colocar o hospital lá em Itaquera e o movimento bloqueou. Esse hospital deve vir para a região de Cotia. E só não está vindo para a divisa do Imbu com Taboão da Serra porque nós temos um prefeito em Taboão alheio à saúde pública dessa cidade. Tá? Eu nem sei se ele é prefeito ou se outras pessoas são prefeito no lugar dele. São questões relevantes, né, senhor Narciso? Que isso tudo passa pelo Conselho Municipal de Saúde quando não tem uma articulação, não se tem a participação popular. A população também deveria tomar consciência e participar mais. Quando o senhor participava, o senhor participa ainda, a participação popular, a comunidade participa dos conselhos, qual que é a participação? A comunidade não vem por desinformação, não vem porque é complexo, não vem porque é um bloqueio. Por que a população não participa ativamente do Conselho Municipal de Saúde, que é o tema do nosso encontro? Primeira coisa,
Isso não é dessa gestão, isso já vem de gestões atrás. Sim. Há um bloqueio à participação popular. Existe aquela questão dizendo assim, eu fui eleito, eu tenho voto, eu mando. Isso é em toda a região. E a população, ela se sente constrangida na participação. Então veja bem uma coisa, essa questão de não participação popular é uma questão meio mentirosa. Eu tenho andado nas ruas, né? E nós temos feito reuniões porque agora um grande projeto que nós estamos enviando aqui é a questão dos conselhos populares. Esses conselhos populares, ele vai ser de saúde, ele junto vai ter a integração com a segurança, junto vai ter a integração com a questão do segmento alimentar e junto vai ter o segmento de educação. Hoje nós temos uma fila de pessoas esperando para entrar na escola, seja de qualquer grau. E temos escola vazia. Não é uma sensação de falta de poder de gestão? Ah, mas a pandemia não pode servir, volto a dizer aqui para vocês, claro, olhando, não pode servir para desculpa de incompetência. Desculpa, mas na saúde nós temos 3 órgãos fiscalizatórios. 3. Conselho de Gestores, Conselho Municipal de Saúde, Comissão de Saúde da Câmara, tá? Que tem que aprovar as contas em conjunto, todos eles. E em seguida temos Tribunal do Estado, Tribunal da União e Corregedoria, lá, Coordenadoria Geral da União. Nós temos todos esses, e aí eu te pergunto, né? Muito que recentemente nós temos notícias disso, daquilo. O corregedor lá geral da União, indicado. O corregedor do Tribunal de Contas, indicado. E todos eles com ligações, tá? No útero de uma má gestão. Então nós estamos perdendo das vagas, por quê? Você corre aqui e não tem lugar, não tem resposta. Você corre lá e não tem resposta. Será que para dar uma resposta para o movimento popular, alguém precisa consultar alguém? Essa é a pergunta que eu deixo. Alguém precisa consultar alguém? Será que não dá para a gestão ter hombridade, caráter, administração sincera e responder para o povo? Lata de tinta e levantar a tampa de bueiro, cidadão, é a coisa mais fácil. Getúlio Vargas já fazia isso no tempo dele. São questões bastante relevantes, né, senhor Narciso? Eu quero aqui agradecer, o nosso tempo já terminou. Né? Já terminou. Quero agradecer a sua participação. Muito obrigado, senhor Narciso, por ter aceito o nosso convite. Teremos mais uma série, mais 3 entrevistas que serão divulgadas no canal O Grito. O e-mail vai estar aberto para sugestões de pauta, vai estar aqui no GC, todas as informações, vai estar as redes sociais, o Facebook, vai estar o nosso Instagram, vai estar o meu Instagram também, para sugestão de pauta também. Mas nessa primeira série de entrevistas, nós tivemos a primeira com o senhor Narciso e na sequência nós teremos a participação de outras personalidades da cidade de Taboão da Serra. Senhor Narciso, muito obrigado pela sua participação, que possamos, através dessa entrevista, motivar a população a participar, chamar a atenção dos nossos governantes, do nosso prefeito, dos nossos deputados, dos prefeitos regionais, porque às vezes a nossa crítica é um pouco mais pesada, mas é porque a gente tem eu amo a minha participação cidade popular e nós amamos. Eu amo a minha cidade. Muitos que estão aí chegaram depois. E aí eu quero dizer uma coisa bem clara para vocês. Minha família tem sangue nessa cidade. Então eu tenho que lutar, porque aqui eu tenho a coisa mais rica da minha vida, que é minha bisneta. Elisa, um beijo para você, minha bisneta. Aí, ó, é um momento de homenagem do senhor Narciso. Senhor Narciso, muito obrigado. Nós, do Grito, eu particularmente fico muito agradecido pelo senhor ter aceito o nosso convite.
toda a nossa equipe aí do Grito, o nosso diretor, os nossos amigos que estão aqui nos apoiando nesse primeiro projeto. E muito obrigado e tenha certeza que semana que vem estaremos todos juntos com mais uma entrevista. Eduardo Rijo, aqui no Grito. Um abraço.